Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians e análise do pessoal da ESPN com a coletiva do Osmar Stabile, que falou sobre o contrato do Memphis, SAF, etc. Se liga nas 12 informações do Corinthians e também projeção para quarta-feira contra o Palmeiras, o clássico aí na Neoquímica Arena, primeiro jogo da Copa do Brasil. Só a vitória interessa, hein? Você tá ansioso pro jogo? Já tô aqui ansioso pra caramba pra gente bater nesses mundos quarta-feira. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sport Center de volta com o Corinthians em pauta. A entrevista coletiva do presidente do clube, Osmar Stabile, já terminou. A Lili Nascimento chegando ao vivo aqui com a gente, até para trazer mais pontos. A gente acompanhou ali o início da fala dele, Lili. Mas o que mais a gente teve aí de destaque nessa entrevista de hoje? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Um beijo para você. Valeu, Glaucia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Na verdade, essa coletiva, os jornalistas foram convocados e não tinha um tema específico. Então, vários foram abordados aqui. A gente lembra que são 2 meses do presidente Osmar Stabile à frente do Corinthians, como presidente interino. Então, ele tocou em vários assuntos. Inclusive, a minha pergunta foi justamente sobre o pagamento atrasado, sobre os bônus do Campeonato Brasileiro e também a premiação do Campeonato Paulista. Eles que dividiram aí em 3 parcelas para pagar todo o elenco, já pagaram a primeira parcela, mas ainda não efetuaram o pagamento também da comissão técnica, do Ramon Dias. Eles também precisam receber essa premiação e esse bônus, mas eles não foram incluídos ainda nessa negociação. O presidente Osmar Stabile falou sobre as polêmicas dos cartões corporativos, A gente sabe que nesses últimos dias envolveram nomes como André Sanches, também o ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Ele disse que ele mesmo não faz uso do cartão corporativo, somente para coisas do futebol, que ele, como presidente, não pode fazer nada, mas que irá apoiar o conselho na votação, no que for decidido em relação a esse tema. Então ele estará acompanhando de todo jeito. A gente lembra que no dia 9 de agosto será a Assembleia Geral de Votação dos Sócios para o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Isso foi abordado aqui também e o presidente Osmar Stabile falou do desejo dele em permanecer na presidência caso o presidente Augusto Melo de fato seja votado a saída dele, que ele gostaria de permanecer, dar continuidade ao trabalho dele, que tem apenas 2 meses, mas que já precisou enfrentar muitas coisas, entre elas a questão aí dos pagamentos atrasados dos jogadores. Por falar em jogadores, ele também citou sobre a questão de contratações, porque quando o Dorival assinou com o Corinthians, ele falou que precisava de pelo menos 4 contratações. O Fabinho Soldado jogou a real com ele, falou que o Corinthians não tinha dinheiro para contratar naquela hora, assim que possível, principalmente na janela de transferências, faria isso. Até agora não aconteceu, mas é uma conversa que já acontece com a diretoria. O presidente Osmar Stabile disse que isso tudo é com o Fabinho Soldado, mas já adiantou que o Corinthians não pode fazer nenhuma loucura financeira. Então vai atrás de jogador bom, de qualidade e com custo baixo. Ele mesmo usou. É difícil? É, mas não é impossível. Isso tudo porque a questão financeira do Corinthians é complicada, a gente já sabe, Ainda mais com algumas dívidas contratuais, entre elas a contratação do Memphis Depay. Também nos últimos dias veio uma informação, rumores aí de que o Corinthians iria negociar uma rescisão contratual com ele, porque não teria condições de terminar o contrato dele, fazer todo o pagamento. O presidente respondeu sobre isso, vamos assistir. Eu acredito que vazar informação não, porque teria que vazar comigo ou com o Fábio Soldado, mais ninguém. Então, só para colocar para vocês, existe um contrato e nós vamos cumprir o contrato. Não tem como ser diferente. Existe o contrato, ele está trabalhando dentro do que foi estabelecido em contrato e nós estamos cumprindo também. Nós pagamos todos os vencimentos dele e está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Direito de imagem, salários. Agora ficou a premiação também, que estava atrasado, que nós dividimos em 3, pagamos a primeira, já não está atrasado mais, e vamos cumprir com as outras 2 também, dentro do cronograma estabelecido. Então o presidente afirma aí que pro lado do Corinthians não é essa conversa aí para uma possível rescisão, que eles vão honrar até o final o contrato com o Memphis. Inclusive o Memphis, que marcou o gol contra o Botafogo, está a 2 ou 3 gols e assistências, de bater mais um bônus, mais uma meta, no número de 30 e ganhar mais R$1.600.000. Então são questões de bônus, que estão no contrato do atleta, e o presidente confirmou que pelo clube será cumprido até o
final. A gente lembra aí que o Corinthians está numa semana bem especial, digamos assim, para o torcedor, né? Quarta-feira tem o primeiro jogo da decisão contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, mas a gente sabe que quando trata-se de Corinthians, tudo acontece ao mesmo tempo. Então a coletiva de hoje, quarta-feira tem esse jogo importante na Neoquímica Arena e sexta-feira já foi anunciado aqui coletiva de imprensa nesse mesmo lugar com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Então notícia, Gláucia, é o que não falta por aqui. Boa, Lili, obrigada pelas informações, ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe, trazendo mais um trechinho aí da fala do Osmar Stabile também, Zupa, essa questão dos salários, né, que também foi pauta aí no Corinthians nos últimos tempos, aí já envolvendo também a questão do Depay, porque nas últimas semanas sai a informação de que ele já estaria ali sendo inviável, né, segurar o Depay e todos os seus pagamentos também, enfim, a gente até lembrava no trecho inicial que nós vimos do Stabile, ele falou também de ajustar as dívidas com o futebol feminino do Corinthians, que infelizmente na mudança também de gestão acabou entrando nesse buraco de começar a ver as suas premiações e pagamentos atrasados. Enfim, é o que se tem que fazer nesse momento desse Corinthians, né? E assim, como presidente em exercício, um presidente interino, como é o caso do Osmar Stabile, ele tem duas frentes para atacar, né? Tapar os buracos que foram abertos e que já deveriam ter sido fechados e conseguir tocar o clube daqui para frente. São duas coisas, e uma coisa acaba interferindo diretamente na outra, porque quando a gente olha para o futebol masculino, por exemplo, né, o Dorival quer 4 reforços e foram prometidos a ele 4 reforços. Mas com o dinheiro que talvez o Corinthians pudesse buscar reforços, o Osmar Stabile está tentando tapar buracos que foram deixados para trás. Então, essas duas frentes, elas entram em conflito em dado momento, né? Então é preciso ter serenidade e responsabilidade acima de tudo para hierarquizar o que tem que ser feito num clube com tantos problemas, com tantos vazamentos, né, como é o Corinthians, e repito o que eu falei no começo do programa, acho que até o presente momento, dentro do que pedia a gestão, o Osmar Stabile vem conseguindo ser assessorado pelas pessoas que o cercam, um presidente interino muito mais responsável do que o que a gente vinha vendo nos últimos anos na equipe do Corinthians. E em relação ao Memphis, a impressão que eu tenho, ouvindo o Osmar Stabile já algumas vezes, é que se dependesse dele, se fosse ele o dono da caneta há um ano, quando o Corinthians, pouco mais de um ano, quando o Corinthians, pouco menos de um ano, aliás, quando o Corinthians contratou o Memphis, que ele não contrataria. Mas uma vez que o contrato já está assinado, eu acho que o mais prudente nesse momento é, de fato, tentar se organizar para cumprir esse contrato, e me parece que dentro desse olhar do Corinthians para agora, acho que o futuro vai ser visto de uma forma um pouco diferente. É um contrato que se mostrou oneroso para o clube. Num primeiro momento não me parecia tanto, porque quando a gente tinha conhecimento só sobre salários e luvas, com a participação maciça da parceira, da patrocinadora do clube, como existe, o que cabia ao Corinthians não me parecia algo tão oneroso para o tamanho do Memphis, mas aí a gente começa a ver os gatilhos de contrato, os bônus que tinham, que estão ligados diretamente à performance, e o Memphis entrega a performance, número de participação e gols, entrega, conquista, título, entregou, participação, constância nos jogos, entrega, tudo isso vira bônus, né? Então, somando os gatilhos ao contrato base, vira um contrato oneroso para um clube na situação que o Corinthians está, mas acho que no momento que o Corinthians vive, com um contrato em vigência, seria até um pouco traumático pensar em rescisão nesse momento. Se as duas partes entendem que dá para caminhar pelo menos mais um ano, eu acho que dá para tentar se organizar para que isso não vire mais um problema dentre tantos que o Corinthians já tem. Já estão tremendo, né, Bento? Eu não, tremendo? Tremendo com isso aí? Fala aí, Tremendo. Timão, voltou, tamo imbuído agora, vai. Pô, empataram, mano. Porra, velho, que 2 jogos sem perder né, já é velho? uma evolução. 2 jogos sem perder já. Pra 2 times que estão lá em cima na tabela. Então, é uma evolução, querendo ou não é? Sim. E Então. aí, fala aí, como é que foi lá no Engenhão? Nós vamos falar sério agora, né? O Corinthians entrou com um time reserva, bem reserva, já focando aí no clássico contra o Palmeiras na quarta-feira. E eu, mais uma vez, era um jogo que eu esperava o pior, né? Porque o Botafogo, a gente sabe que é uma equipe qualificada, apesar de ter perdido jogadores importantes no Mundial também, né? Sim. Que perdeu o Jair, perdeu o Gregory e tudo mais. Mas ainda é um bom time, né? Um time que veio aí de um momento de êxtase, vencendo o PSG, jogando em casa. E o Corinthians totalmente reserva. Então, quando a gente viu a escalação, né, mano? Era aquele sentimento de, putz, vai ser um jogo terrível pro corintiano hoje. Mas
o primeiro tempo acho que teve sim essa superioridade do Botafogo ali e tal, tanto que eles terminam ali parcialmente o primeiro tempo com a vitória de 1-0. No segundo tempo, quando o Corinthians começa a colocar os titulares, que aí teve o retorno do Yuri Alberto, que pra mim jogou muito bem, né? Um ponto positivo da partida, porque voltando desse período parado aí por conta de uma fratura na costela, ele voltou e jogou bem, foi bem participativo, apesar de, né, ter perdido um gol ali e tal. Mas acho que ele se movimentou bastante, foi importante a entrada dele pro Corinthians melhorar no segundo tempo. Aí Lelê, esse retorno do Yuri Alberto me lembrou muito o retorno do Ronaldo Fenômeno depois daquela cirurgia de joelho. Foi tão emocionante quanto. Tão emocionante, isso aí. Meu Deus Mas do céu. aí, Quanta bobagem, né? entrada do Depay também ali, do Mateuzinho, né, no lugar do Léo Maná, que aí tem um abismo também de diferença entre os dois. Enfim, com a entrada dos titulares, o Corinthians melhorou no segundo tempo e até teve oportunidades, pasmem, mas teve oportunidades de sair com a vitória, de conquistar 3 pontos lá no Engenhão. Mas aí teve uma do Yuri Alberto ali, que ele acabou desperdiçando. Teve uma, mano, que aí eu fiquei... o Carrídio, assim, eu gosto muito do futebol do Carrídio, é um cara que tem qualidade, mas desde que a gente voltou dessa paralisação no Mundial, ele tá numa nhaca. Meu, teve uma bola que o Memphis ia receber, de cara, era só o Memphis finalizar com o passe do Carrídio ali dentro da área do Botafogo. O Carrídio, em vez de dar... gente, era um passe de menos de meio metro. Era só ele rolar a bola pro Depay bater. Pode ter acontecido de ter um filho agora, tá dormindo pouco. Não, acho que mais Às vezes esse pessoal às vezes tem filho. Mesmo. Não é o caso do Mano, que tem toda uma assistência. Mas às vezes o jogador não fica, não dorme na madrugada, porque às vezes tem uma criança que fica chorando, né? Ou às vezes é muita balada mesmo. Exatamente. Mas vamos lá. Ele erra, cara, um passe ali de menos de meio metro. Era só rolar pro Memphis e ele dá no pé da zaga do Botafogo. Aí me irritou. Foi um lance, assim, do jogo que eu lembro que me irritou. Mas fora isso, o Corinthians melhorou muito no segundo tempo. Gente, quando eu falo melhorou, tá? Não é que, pelo amor de Deus, não entendam que o Corinthians é uma maravilha, que tá jogando bem, que não sei o quê, que não. Não. Melhorou porque vinha muito mal e apresentou um desempenho melhor aí, né? Nos empates com Cruzeiro e Botafogo. Acho que até poderia sim ter saído com os 3 pontos se caprichasse um pouquinho mais. O Corinthians ainda tem problema de finalização. É uma das equipes que menos finaliza no Campeonato Brasileiro, né? Aliás, a vice pior só perde pro Juventude, então tem que melhorar isso. E eu acredito que com o retorno do Yuri Alberto agora, pelo menos, mano, talvez esse fator, né, a gente tenha aí uns resultados mais positivos com o Yuri Alberto em campo. E a expectativa é pela primeira vez o Dorival ter esse trio disponível pro confronto contra o Palmeiras, né? Que é o trio Gin ali, o Garro, o Yuri e o Memphis. Ô, Lelê, o Dorival, cara, ele conseguiu aí corrigir a merda que ele fez, essa é a verdade. O Dorival lá na escalação do Corinthians, quando ele entra com aquela defesa extremamente exposta, cara, desculpa, esse Léo Maná, ele pode ser gente boa, sangue bom, ele só tá no esporte errado. Mas ele deve ser uma boa pessoa. Mas no futebol não dá, fraco. Esse Tioca, por mais que digam, Lele, o primeiro gol do Botafogo ele sofreu empurrão. Eu não vi esse empurrão. Eu acho que esse moleque, mano, ele teve uma grande oportunidade, inclusive de ouro, Lele. Porque ele recebeu inúmeras oportunidades. E não vem com esse papo, é garoto, não sei o quê. Irmão, garoto, quando tem qualidade, ele chega, mostra e corresponde. O Arana foi assim, inúmeros outros jogadores. O Murilo, que também saiu do Corinthians, também, o zagueiro, foi assim. Você não pode esperar ter 25 para receber uma oportunidade e ser mais maduro. Você tem que aproveitar a oportunidade quando você recebe ela. E eu vou parar de romantizar esse negócio de porque é do terrão, é base. É uma porra, irmão. Se esse cara ganhar salário de gente grande, tem que ser cobrado proporcionalmente. Então, pra mim, não tá jogando nada também. Assim como o Kaká não joga, como o Félix Torres não joga, como o André Ramalho não vem jogando. O Angileri, pra mim, tem sido uma grande decepção também. Então, Lele, o primeiro tempo só deu Botafogo. O Botafogo poderia ter aberto uma vantagem maior? Poderia. Porém, se a gente pegar o Corinthians que entrou no segundo tempo, o Corinthians do segundo tempo, que foi melhor que o Botafogo, transformou essa melhor postura dentro de campo em chances muito mais claras. Porque se você for se basear somente nos melhores momentos, o Botafogo teve uma grande chance no primeiro tempo fora o gol, e no segundo tempo o Corinthians teve pelo menos 3 ou 4, Lele. Sabe, o Corinthians perdeu um gol no primeiro tempo, ainda com o Bahia, que poderia ter empatado. No segundo tempo, o Bidon perdeu um gol, o Memphis perdeu outro. Teve esse lance do Carrídio, que ele errou o passe ali também, que era uma chance clara. O Yuri Alberto perdeu um gol cara a cara. O Corinthians ele poderia ter saído do Engenhão vitorioso. Pasmem. Com os jogadores que entraram no segundo tempo, quando o Dorival se conscientizou da besteira que ele fez, que ele volta com o Mateuzinho, volta com o Bidon, volta com o Yuri e com o Memphis, o Corinthians ele amassou o Botafogo.
E, cara, volto a dizer aqui, Lelê, na boa, pra mim o Dorival ele tem tido umas limitações que não são admissíveis, cara. Não dá pra permitir ele fazer isso. Um cara que passou recentemente pela seleção brasileira. Cara, se você quer preservar o teu time e tá levando força máxima pro Rio de Janeiro, porque se você quer preservar o jogador, você nem leva. Agora, se você levou, põe pra começar o jogo, porra. Resolve no primeiro tempo, no segundo tempo você tira gradualmente, os jogadores estão mais cansados. Você tira, você pode fazer 5 alterações. O que é mais vantajoso, Domênico? Por exemplo, é raciocínio lógico aqui, tá? O que é mais desgastante pro jogador? Entrar no primeiro tempo, jogar uma bola e tentar resolver no primeiro tempo e descansar no segundo quando cansar? Ou você entrar no segundo tempo tendo que reverter um placar de derrota, correndo numa puta subida? Cara, é questão de raciocínio lógico, mano. É óbvio que os jogadores vão se desgastar muito mais tentando empatar um jogo que tá perdido e quem sabe depois fazer a virada. Então, Dorival, não cometa esse tipo de cretinice, cara. Essa escalação que você fez no primeiro tempo poderia ter custado muito caro. Porque imagina, Lelê, se o Corinthians toma 3 no primeiro tempo, olha a pressão que vai pro jogo contra o Palmeiras, cara. Então não dá pra ficar se baseando nesse tipo de situação. Olha, o Dorival acertou, julgando somente o empate, não acertou. O Corinthians correu um risco desnecessário. Poderia ter saído do Rio de Janeiro se tivesse começado com a equipe titular, a equipe principal. Poderia ter saído de lá com os 3 pontos. O Botafogo pipocou pro Corinthians, cara. Eu também tenho a mesma opinião, mano, de se você vai poupar pra jogar só 45 minutos, né, que não é pra jogar o jogo inteiro, eu prefiro que você use no primeiro tempo, no início do jogo, do que depois, até porque senão pode acontecer o que aconteceu, né, da equipe adversária começar ganhando e você ter que correr atrás do resultado e correr mais, como você falou aí. Eu acho que o único desses titulares que entraram no segundo tempo que dá pra gente admitir dele ter entrado só no segundo tempo e não no primeiro é o Yuri Alberto, por quê? O Yuri tá voltando de lesão, ficou 2 meses sem jogar aí, e aí é mais compreensível que você coloque ele no segundo tempo quando o adversário tá um pouco mais cansado, né, do que no primeiro tempo. Agora os outros eu também preferia que tivessem começado, né, em vez de ter entrado aí na segunda etapa. Mas o Mano e Lelê, teve agora aqui, eu peguei umas partes só, o Osmar Stabile deu uma entrevista agora aqui. Que bela entrevista. Falou algumas coisas aqui, né? Primeiro que, né, o do Memphis, que ele vai cumprir, quer cumprir o contrato, né, o até acordo com o holandês, até junho do ano que vem. Porra, você tá louco? Ele disse que dificilmente, né, é sobre reforços, né, que tá precisando o Dorival, que vai ser difícil, né, muito difícil, sabe, da situação financeira. Coitado. Só que prometeram pro Dorival, né? Então, aí que tá. Prometeram pra ele, agora vão ter que cumprir. Quem contratou o Dorival foi o Augusto? Fabinho Soldado, O Augusto. Foi. Mas como diria o sábio Domênico Gato, prometer antes de comer é fácil, depois que come eu quero ver cumprir. Então... Domênico fez muito disso. E você viu mais alguma coisa que você quer falar, Imanelê, da entrevista dele? Eu gostaria, Bento, eu queria parabenizar o Osmar Stabile, sabe por quê, Lelê? Apesar de ele ter dado declarações óbvias, falando, vou cumprir o contrato do Memphis, não vou contratar ninguém, não sei o quê, porque não tem dinheiro. Mas, cara, me deu uma tranquilidade não ouvir tanta merda. Por exemplo, acabou a farra, vamos ganhar de 4 do Palmeiras, porque é Corinthians, sabe? Tipo aqueles bagulho que muitas vezes o dirigente semana que vem coisa boa aí. Agora. Deixa essa parte pra você, né? Exato. Quebrar o vidro em Barueri, profissionais técnico. Sabe, mas é verdade, Lelê, porque eu acho que ele foi bem racional nas respostas que ele deu. Sabe, isso daí me traz um certo conforto, porque, cara, eu tô de saco cheio de dirigente burro que quer fazer média com torcida e depois não sustenta o que fala, tá ligado? Então é melhor o cara ser low profile, não entrar em polêmica, e não sei se ele foi brifado por alguém ou não, mas, cara, é a melhor coisa, Lelê, véspera de clássico, ainda mais dirigente que não entra em campo, quanto menos polêmica ele criar fora de campo, melhor é. Pé no chão também, né? É isso aí, nada desse negócio de ficar prometendo. Semana que vem tem coisa boa vindo aí. Agora, ele é dirigente, vocês não provocam o Bento e o Domênico. O quê? Vocês estão com medo? Eu tô falando aqui. Por que vocês não provocam? Eu falei agora Vocês estão com medo? Eu falei, e aí, já estão tremendo aí, ó. O Coringão tá imbuído agora, meu filho. Então é um mano. Mas eu falei. Mano tá meio frouxo. Se os porcos jogar essa bolinha que jogaram com o time do Grêmio aí no Allianz nesse último jogo, meu irmão, toma 3 aqui em Itaquera. E se o Corinthians jogar o que tem jogando no último ano, quanto vai tomar, então? Ué, vocês viram no Paulista, irmão. Vocês viram no Paulista. O Paulista tá aí no brasileiro. Eu vi no brasileiro depois. Vou te falar. E, ó, não me surpreendo. Não tá valendo o brasileiro? Que o Memphis não subir na bola lá no Chiqueirão. Não me surpreende. Vai acontecer isso aí, Domênico. Enfiar uns 3 lá e começar a subir na bola. É isso que nós temos que fazer lá.
Ah, mas olha, se Ó, invejinha, ó, já tá querendo o copiar Palmeiras nós. eliminar o Veja Corinthians só. da Copa do O Brasil, Abel alguém não vai vai subir na querer. bola. Acabou o ano. O Abel não vai querer. É que não pode, agora dá cartão, né? É? É, não pode mais. É, Agora, CBF, no caso do que Memphis, foi agora quem recomendação foi da Comebol. Então, tem esse detalhe também. Dependendo do que acontecer no próximo jogo, isso não vai acontecer. Tem como uma outra coisa, Domênico. Também cabeça de gambá, de galinha, essas coisas também não pode. Não pode mais. Tem que vamos pensar em outra coisa, né? Ah. Ah, vamos ver se não vai ter, né? Não, mas esse bagulho aí, ô Bento, por mais que eu ache uma idiotice, eu acho de mau gosto pra cacete jogar cabeça de porco, cabeça de galinha, sabe? Esses bagulhos Também só com acho. animal morto eu não gosto, não. Também não. Mas, por exemplo, eu acho que é uma cretinice você tentar levar isso daí, tipo, por um lado jurídico, tá ligado? Perder mando, olha, porque, cara, o futebol tá uma frescura, velho. Mas tá uma idiotice. Meu Deus, o Santos se não processando o faz torcedor isso- lá que xingou o Neymar, mano. Ah, Domênico, para. Não, esse negócio da Não, cabeça... processa, se não o clube fizer- processar o torcedor, eu parei, velho. Parei. Não, isso também. Agora, esse negócio da cabeça jogada, se não fizer isso, mano, continua. Mas Não, posso e falar, ô, Bento, aí esse começa a negócio subir o estágio, viu, É mano? que aí o start vai para escalando, né? outras... Vai escalando. Isso, Mas exatamente. o lance de subir na bola aí, mano, é prejudicial pra vocês. Porque você sobe na bola, a bola fica oval. Os caras estão acostumados, né? Bola Nossa oval. senhora. Então, mas o negócio de subir em bola, quem cria é São Olha. Paulino. Olha. E vou te falar, choca a bola, hein? Que isso? Que isso, mano? Vai ter aposta nessa porra quarta-feira ou não vai? Então acabou. Eu não aposto que dá zica, eu aposto só nos Lele outros. bem. Ah, dá licença, ô cara. Perdeu uma aposta pra mim de Carmen Miranda, não apostou mais. Ai, Mas não falta Não, mas não foi com o Corinthians. Tem falta, você paga do Tem um monte de Quintino. aposta. Vai ficar Mas o Mano tá devendo essa da Carmen Não, mas eu Miranda, hein? aposto. Não, já Não, não. já pagou, já pagou. Não, eu aposto quando não é o Corinthians envolvido. Por exemplo, o Santos vai cair, aí eu aposto. Porque aí não é o Corinthians que se dane. Agora eu apostar com Então aposta aí, então aposta O aí. Quintino precisa pagar também a dele. Quintino precisa Aposta pagar aí, o mano. Samsung. Quintino precisa pagar o programa. Ele vai perder mais 3 do Palmeiras e ainda vai continuar O Quintino ele precisa fazer o programa de Ivo Meirelles. Aí depois que ele paga. Imagina, velho. Quem Ivo Meirelles? Porque a pipoca? Tá devendo mais que o Corinthians na praça, irmão. E Paga o foi que você do que deve. essa aposta do Quintino, que eu nem sei. Nem lembro. Santos e Boca, semifinal. Não, Da mas Libertadores então é o seguinte, 2020. Então vamos lá. Nossa senhora! Não pagou ainda? Eu, como sou Não, imparcial. não, essa aí foi a do Mano. Eu O que eu que tô perdi ali. pro Bento agora Ah. foi Santos e Palmeiras Paulistão. O negócio é o seguinte, ó. Corinthians e Palmeiras, Copa do Brasil. Eu que tô de fora, eu vou escolher a aposta. Bento e Letícia. Quem perder faz o programa sem camisa. Eu vou torcer pro Bento ganhar pra caralho. Aê, Bento! Aí é fácil, né? Muito bom. Finalizando também com o pessoal da Energia 97, deixando os créditos na descrição para Energia e também para a SPN. Cara, os mais Stable falou, não disse nada, cara, é mais do mesmo. Cara, não tem. O cara só vai querer o poder ali, vai tentar se arrastar por mais um ano e meio. Se o Augusto. Não, se o Augusto foi impeachmentado agora, né? Dia 9, não tem nem por que o Augusto ficar, já é um réu. Então, vamos ver como que vai ser daqui pra frente. Cara, SAF no Corinthians às vezes é a única solução, mano, porque esses caras aí, pelo amor de Deus, mano, o cara vem falar que tá melhorando o Corinthians, cara, não tô vendo nada de melhora. Ah, pagou a premiação, não sei o que lá, cara, mais que obrigação, né? Claro que não foi ele que deixou nessa situação aí. A premiação foi Augusto Melo, cara, o Augusto Melo é um dos caras mais mentirosos que eu já vi na minha vida. O cara, ele parece que ele é aqueles caras que tem compulsão em mentir o tempo todo, então a gente fica, cara, não tem mais quem confiar dentro do Corinthians. Tem aquele Rosalá lá que quer se candidatar a presidente, mas eu acho muito difícil ele ganhar a presidência, já que, né, ele parece que ele não tá do lado dos ratos aí, então vai ser muito difícil. E também é um cara que aceitou pagar 2 milhões de reais, aliás, por mês pro Coronado, que fez umas contratações, ele que aprovava lá, ele que era do financeiro. Então, vai ser complicado, hein? E com relação ao jogo quarta-feira contra o Zimundo, cara, tem que ganhar o primeiro jogo em casa, não tem essa. Em casa a gente é favorito, tem que entrar com sangue no olho, mano. 1-0, 2-0, que der, tem que ir com a vantagem pra casa dos caras lá, pra Arena Imunda, né? Então vamos ver como vai ser esse jogo, como o Dorival vai colocar o time para campo, se vai ser um time covarde, se vai ser um time, né, com sangue no olho. Vamos ver então como vai ser o timão na quarta-feira. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis!